Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente faz as instalações elétricas embutidas nos blocos de concreto celular. Se você quer ver sobre isso, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar na prática como é que funciona. Vem comigo. Olha essa parede aqui, ó. A gente embutiu os conduítes, ó. Ali tem um conduíte mais alto, tem um mais baixo, tem outro mais baixo, tem vários pontos, tem outros ali embaixo, ó. Isso tudo conforme o projeto pediu. Aqui já tem mais um, ó. Esse aqui tem um ponto nessa altura, tem um ponto nessa altura e ali em cima a saída que vai ficar embutida no forro de gesso. Olha esse lado aqui como é que tá. Aqui a maioria dos pontos são mais altos, ó. Tem um ponto mais baixo ali, tá descendo, tem outro mais alto, tá vendo? E ainda tem alguns furos ali, ó. E a essa altura você já deve estar se perguntando, mas Thiago, você não disse que ficava embutido dentro dos blocos? Sim, as instalações estão embutidas. Agora ali em cima, ó, você consegue ver alguns furos que a gente utilizou para ajudar na passagem dos conduítes. E por que isso? Basicamente porque esse projeto aqui, ele não é modular. Então o que acontece? As paredes, elas não fecham a modulação exata dos blocos. Então ocorrem muitos cortes. Às vezes tem paredes de 3,82 ou 4,71, então são pedaços quebrados. O nosso bloco ele tem modulação a cada 50 centímetros. Então se a gente tem uma parede de 3,50, a gente bota 3 blocos e meio. Se a gente tem uma parede de 4 metros, a gente bota 4 blocos de 1 metro. Agora se tem uma parede de 4,11, de 4,29, aí a gente tem que cortar pedaços de blocos, ou seja, a gente não consegue fazer a amarração precisa no meio do bloco e consequentemente os furos dentro dos blocos, eles não casam com os de baixo, a não ser que a gente force. Tem a opção da gente forçar, por exemplo, em algum furo que a gente sabe que vai passar um pilar ou que a gente sabe que vai passar alguma instalação, a gente obrigatoriamente força o alinhamento dele. Então, se a tendência do assentamento do bloco, o furo não for casar com o de baixo, a gente puxa ele mais para o lado um pouco, coloca o furo alinhado com o de baixo, porque assim a gente sabe que naquele furo vai precisar passar alguma estrutura ou alguma instalação. E como a gente afastou o bloco, o pedaço que ficou afastado, a gente complementa com outro pedaço. Infelizmente, para projetos não modulados, não tem muito o que fazer, é dessa forma. Para esse projeto especificamente, a gente preferiu adiantar o máximo possível a alvenaria e estrutura e deixar para colocar as instalações no final, porque como a gente ia ter muita dificuldade para passar os conduítes, pois os furos eles não foram dimensionados para ficarem alinhados, então a gente decidiu deixar para o final e aí aceleramos a estrutura, focamos na alvenaria, pilares, vigas, lajes, concluímos toda a estrutura e agora que está tudo pronto, a gente vai embutir todas as instalações. Então vê como a gente faz. E agora eu vou te mostrar mais ou menos como a gente está fazendo. Vem comigo. Por exemplo, essas instalações aqui, ó, foi o que a gente fez. A gente executou a fundação, começou a assentar bloco, assentou bloco, ó, primeira fiada, segunda, terceira, quarta, quinta fiada, tem mais uma fiada de bloco de 20 para a gente chegar na viga. Tá vendo aqueles pequenos pedaços ali, ó? São as canaletas, então aquilo ali é a viga. O que é que a gente podia ter feito? Quando a gente terminasse toda essa parede, a gente entrava com todos esses conduítes por cima dos blocos, ali embaixo da viga, entrava nos furos e saía nos pontos. Saía um ali, saía um ali, saía um ali, exatamente no local que o projeto pede. Mas aí o que acontece? Como os furos eles não estão casados, essas paredes elas não são modulares. Todas as paredes dessa casa, elas têm cortes. Então a gente dificilmente conseguiu casar os furos de todas as fiadas. Então não ia adiantar a gente passar os conduítes por cima e descer até o ponto. O que acontece? A gente preferiu concluir toda a estrutura e aí a gente fura ali, ó, fura embaixo da viga, ó, tá vendo? Bem coladinho na viga e entra com o conduíte, deixando a saída no ponto que o projeto pede. Dessa forma a gente não prejudica a estrutura, a viga está intacta, a gente não afetou em nada a estrutura da viga, a gente está passando com a instalação por baixo dela. A gente só furou a alvenaria. E aí a gente entra pelo furo do bloco e sai aqui. Só que eventualmente, numa junta dessa aqui, por exemplo, ó, a junta de argamassa, certo? Aqui é um bloco, aqui é outro. Aqui tem uma junta de argamassa. Pode acontecer de quando o conduíte entrar lá, ele topar aqui na junta. Às vezes a gente coloca um pouco mais de argamassa e fecha o furo do bloco. Então, quando o conduíte vem descendo, quando ele chega na argamassa aqui, ele bate, ele não passa. É por isso que se executou aqueles furos ali, ó, aqueles furos intermediários, tá vendo? Ali é exatamente onde está a argamassa do rejunte e provavelmente esse conduíte bateu naquela argamassa e aí ele fez o furo para abrir o acesso e o conduíte passar e sair aqui. Você vê que alguns tem, outros não. Esse aqui não tem, tá vendo? Aquele ali ele fez o furo lá em cima, passou, o conduíte passou tranquilo e saiu aqui embaixo. Esse aqui já tem. Ele enfiou o conduíte lá, bateu na massa aqui, ele teve que furar para abrir um acesso e o conduíte sair aqui. Aqui é a mesma coisa. Então algumas vezes acontece, outras não. Esse aqui, ó, ele furou e não achou nem o furo do bloco. Então ele simplesmente rasgou o bloco, embutiu o conduíte e agora vai fechar com massa. Isso daqui
é um quebra-galho, né? Quando a gente tem um projeto modulado, antes de fechar a viga, a gente enfiar o conduíte por cima do furo e depois a gente fura na saída e fica bem bacana daquele jeito ali, ó. Fica desse jeito aqui, fica bem legal. E aqui a parede da sala, olha como ficou. A gente desceu um acesso e abriu 3 pontos, como o projeto pede. Aqui mais um, ó, ali também. Então todos os conduítes estão instalados e todos eles estão saindo no mesmo ponto, ó, raspando ali embaixo da viga. Nenhum deles a gente furou a viga, mantendo a estrutura intacta. A gente apenas furou a alvenaria e encostou o conduíte ali por baixo da viga, porque o forro de gesso vai ficar exatamente embaixo deles. E aí, como é que vai ficar essa instalação no final? Você está vendo um monte de conduíte subindo e todos eles saindo por baixo da viga. O forro de gesso vai encostar exatamente no limite desses conduítes, ali, ó. Todos eles estão saindo coladinho na viga ali. Então o forro de gesso ele vai passar exatamente colado ali embaixo do conduíte. Então por baixo do conduíte vai ter o forro de gesso. Aqui por cima vai ter algumas eletrocalhas, onde vai passar os fios, os cabos elétricos, vão passar de um lado, vão passar para o outro. Vai descer os pontos de iluminação, tudo vai ser distribuído de forma aérea. Tem alguns pontos que passam por baixo enterrado também, a gente ainda vai instalar, mas toda a distribuição que vai entrar em todos esses conduítes vai passar por cima do forro de gesso, dentro de eletrocalhas. Então essa instalação vai ficar muito bem organizada, né? Porque vai ficar tudo aéreo. No dia que precisar fazer alguma manutenção, é só remover o forro de gesso, acessar as eletrocalhas, trocar algum fio, fazer alguma emenda, qualquer tipo de manutenção que for preciso fazer, vai ser bem simples de executar. Então era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Muita gente me pergunta aqui no canal como é que funciona as instalações elétricas, hidráulicas, de esgoto. Então hoje a gente concluiu as instalações elétricas dessa obra. Em apenas um dia, com uma equipe, a gente conseguiu passar todos esses conduítes seguindo o projeto, então, de instalações elétricas. Na verdade, instalações não, é só os conduítes, né? Instalações elétricas ainda tem que passar todo o cabeamento, instalar todas as caixas, montar os quadros, mas de conduíte, que é a parte que fica embutida nos blocos, que é o nosso escopo aqui nesse contrato, está concluído. Então, nos próximos dias a gente vai instalar os tubos de água, deixar todos os pontos de água e também instalar os tubos de esgoto. E eu vou tentar gravar para você acompanhar como é que vai ser a execução de todas as instalações desse projeto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal para nos ajudar com a divulgação do nosso trabalho. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo, porque a gente vai postar muito mais vídeos como esse, mostrando na prática como é que a gente executa obras utilizando a nossa tecnologia, e você só vai ser notificado, só vai ter acesso a esse conteúdo se você estiver inscrito e com o sino ativado. Então vai por mim, se inscreve agora, porque você só tem a ganhar fazendo isso. E se você quiser saber mais como é que funciona o nosso método construtivo, clica nesse vídeo aqui, ó, que eu tenho certeza que essa informação vai clarear muito sua mente. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.